Qin Shi Huang, além de ter apanhado por quase 2 capítulos seguidos, vai até perder um braço no meio da batalha, mas isso já era um pouquinho mais esperado desde a última vez. Porém, ele revelou a sua carta na manga, a sua última forma da armadura Teal, a forma da espada, com a Valkyria Alvitus. Mas nós tivemos muito mais para revelar para vocês nos spoilers do capítulo 63 de Shumatsu no Valkyrie. E o Memura tá que tá esses meses, cada vez colocando capítulo duplo pra gente ler e trazer para vocês toda hora. Então vamos iniciar o começo do fim da 7ª rodada do Ragnarok. E na última vez, todos presenciamos o grande poder que a lança de Icor Desmos possui, revestida com o sangue de Hades para ser ainda mais forte e mais poderosa do que qualquer outra já apresentada. E ao ver a grande dificuldade que Qin Shi Huang está passando, esse é o grande motivo que os aclamados deuses estão na plateia comemorando e começaram a elogiar a força de Hades, e com pena do lado dos humanos e o seu combatente. Mas quem fala algo curioso que eu nem esperava é Odin. Será se era essa verdadeira natureza do deus? Essa reação e pergunta meio inesperada dele, já que é algo normalmente que ele não gosta de conversar nem de falar nada. Mas aquela arma dos deuses, que veio do Hades, era usada somente para proteger ele e os seus irmãos e toda a sua dignidade com eles, mesmo após o seu desaparecimento ou até a sua morte. E falando em irmãos, a Brunhilde e a Gol estavam muito preocupadas com a Alvitus, já que vimos parte da armadura ser quebrada, e assim como Qin, será que ela estava muito ferida? Ela também acabou perdendo parte do seu ombro, como se ele estivesse quebrando e se rachando para virar poeira, assim como as outras valquírias, se preparando para desaparecer. Mas a preocupação dela não era com seu próprio corpo e a sua dor, mas sim se o Qin Shi Huang estava bem. E além dele falar que estava, ainda pede desculpas por ela estar machucada junto com ele. Esse sim é o nível de cavalheirismo que até o Jack consegue chegar. A relação deles é tão linda que me lembra de Raiden com a Trude, mas isso não é um bom sinal para se perceber se for considerar o final da luta. E o Qin, por aguentar a dor dos outros, também estava suportando normalmente a dor que vem dele mesmo. Ele ainda não perdeu a sua esperança com aquele brilho nos olhos. E é claro que Alvitus, por ouvir isso e por eles estarem unidos, confiam um no outro. E ainda é mencionado que Alvitus ama a personalidade do Qin, mas isso é mais do que justo. Quem é que não ama a personalidade dele? Mas infelizmente, os mais novos comentaristas Sasaki, Okita e o seu companheiro estavam ali para falar das desvantagens do Qin e o dano que ele tem levado, e ou seja, as chances dele vencer são mínimas. Ele perdeu o uso do seu braço esquerdo, não poderia mais usar a mão celestial da defesa sem aquilo, e também não pode usar as suas bolas de ar que foram completamente neutralizadas pelo Hades. A única opção restante agora era descansar, ou seja, ele desistir da batalha e aceitar a sua própria derrota. Mas o Imperador ainda tem a sua grande carta na manga para ser revelada. E o Hades, na hora que viu aquilo, não conseguiu mais ficar convencido de sua própria vitória, enquanto seu oponente ainda estava orgulhoso da sua derrota. Ele já esperava que fosse perder, então se ele ganhasse, seria algo ainda mais impressionante. E fechou os olhos e pensou consigo mesmo junto da Alvitus, que ele sabe que não poderia ser capaz de vencer o Hades, mas vai apostar tudo que ele tem nesse seu último golpe, a última coisa que ele tem para mostrar a todos no público. Mas antes, ele virou para sua mãe na plateia e contou todas as suas intenções, dele ser um rei bem inteligente, mas ainda assim, com toda a determinação que ele sabe que vai perder, ele ainda quer ganhar essa rodada. E a Alvitus ali, toda apaixonadinha, vendo as palavras que ele estava falando, também se lembrou do Raiden da Trude, assim como eu, que não importa onde é que ele fosse, ou onde é que ela esteja, contanto que seja com Qin. Então eles colocaram todas as suas forças nisso agora. O nome dela significava Guardiã dos Exércitos, e agora vai convergir toda a sua armadura, que era uma defesa, para um completo ataque,
porque é isso que significa defender o seu povo, atacar. Era a espada Goljian. Esse nome deve mudar um pouco na tradução oficial, mas por enquanto é isso que temos. E fala que esse é o rei que vai proteger o seu próprio povo, mostrando os dois reis lado a lado, cada um no seu reino, em frente do seu trono. E somente um rei conhece outro. E todos ficavam muito atentos para verem o próximo golpe deles, que era ainda mais animador do que ver milhões de exércitos lutando um contra o outro. Alguns até se esqueceram de respirar direito enquanto esperavam aquilo acontecer. Mas antes disso, eu devo mencionar que esses capítulos finalmente estão dando um pouquinho de design um pouco melhor na hora de desenhar o Qin Shi Huang. Finalmente a qualidade subiu. Mas agora veremos os ataques de ambos os lados. A Ichor Els contra a espada de Tio. Mas Hades, na hora que os dois se confrontaram, ainda era mais forte com o impulso da sua arma, que era muito mais pesada do que uma simples espada. E o Qin mais uma vez recebeu um Ichor Els no seu ombro esquerdo, mas que dessa vez, ao invés de só incapacitar, arrancou completamente o seu membro. Mas Hades também não tá numa situação tão boa não. Ele não é imortal e nem o mais forte. Ele estava tão fraco ao ponto de precisar toda hora se apoiar na sua lança Desmos. Ele mal está se aguentando mais em pé por toda a vitalidade que está sendo sugada. E todos já acreditavam que era um fim de Qin Shi Huang. Até Alvitos já tinha aceito esse destino. Mas o Qin então, se mostrando outra vez em outro cenário, ele fala que viu uma luz de uma estrela, que fez seus olhos ficarem ainda mais iluminados e brilharem para sua vitória. Então, além da personalidade, eles vão fazer ele ver uma luz assim como Buda. Quer transformar ele no Buda ainda não? Então Qin se levanta mais outra vez depois daquele ataque e parece que ele consegue enxergar o corpo de Hades iluminado, mas que também estava cansado da batalha, com a fadiga enorme, mas com a sua confiança retornando para ele mesmo. Ele está certo que o Deus dos mortos vai cair. E repete as mesmas palavras que o Hades havia perguntado para ele sobre o que era ser um rei. Um rei não confunde, um rei não se dobra, um rei não confia e um rei não desiste. Mesmo que gravemente ferido, ele pode ter achado finalmente a verdadeira fraqueza do Hades para poder vencer a 7ª rodada. E por meio de outra vez acertar o seu ponto de Ki, as estrelas brilhantes que correm pelo seu corpo. E no próximo capítulo, o 64, que também vamos fazer aqui no canal hoje ainda mais tarde, veremos finalmente o desfecho da 7ª rodada do Ragnarok e qual dos dois lados vai ser o mais novo jogador do Vasco. Então já deixe nos comentários quem você acha que venceu a 7ª rodada, ou se você já recebeu todos os spoilers possíveis dos próximos capítulos. Fale qual você acha que havia vencido e também estava apostando nele, mas acabou perdendo. Então já fiquem aguardando e bem atentos para as notificações, que nós já vamos colocar o próximo capítulo no ar para todos vocês aproveitarem os 2 de cada mês que estamos tendo de Shumatsu no Valkyrie. E até a próxima!